Monark banido da internet. Estamos no meio do mês de junho do ano de 2023, tá? Há pouco mais de 6 meses, o presidente da República Federativa do Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é presidente do Brasil pelo partido chamado PT, Partido dos Trabalhadores, que não tem relação alguma com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ambos disputaram as eleições, Bolsonaro perdeu. À época, Bolsonaro, especialmente a partir de 2020, flertou demais com a ideia de um golpe de Estado. Não só ele, como influenciadores dele, como trocas no comando das Forças Armadas, como tentativa de aparelhamento das Forças Armadas, com discurso usando a pandemia, depois com outro discurso utilizando como pretexto uma tentativa de golpe de Estado, suposta fraude nas urnas. Como resposta a uma movimentação pouco republicana do Bolsonaro, tivemos Alexandre de Moraes com um processo também pouco republicano, em que ele era acusação e julgamento ao mesmo tempo. Era a defesa das instituições. Foi criada aí, vamos dizer, a hermenêutica de um homem só, ali por parte do Xandão, e o Xandão conduziu as coisas que eram justificadas naquele momento sob o seguinte argumento: ora, se temos um presidente que tenta um golpe, ou seja, ele não joga nas 4 linhas, parafraseando o Bolsonaro, temos então um judiciário que também não respeita as 4 linhas para brecar isso, que seria como se fosse uma espécie de freio, evitando que o Brasil fosse cair numa ditadura tocada por Bolsonaro. Ok, isso se encerrou no dia 31 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro deixou de ser presidente, e a partir da meia-noite do dia 1º de janeiro de 2023, Lula é presidente. Houve, porém, a manutenção de acampamentos que aconteciam em Brasília, e esses acampamentos pediam a destituição de Lula e um golpe militar tocado pelo exército, recolocando Bolsonaro no poder. Isso se converteu numa manifestação no dia 8 de janeiro de 2023, e essa manifestação demonstrou que a ideia de que um golpe de Estado deveria acontecer com apoio popular era real, porque esses caras realmente invadiram os 3 principais palácios, os 3 principais poderes, e os elementos foram presos e ficou, vamos dizer, estampada a tentativa frustrada de um golpe de Estado, que foi rechaçado posteriormente pelo próprio Jair Bolsonaro. Por que digo isso? Porque hoje, no meio do mês de junho de 2023, um youtuber, um formador de opinião chamado Monark, o cara que inaugurou a indústria dos podcasts aqui no Brasil, um cara que trouxe a ideia do Joe Rogan, lapidou para a maneira de pensar do brasileiro e revolucionou em grande medida a internet brasileira, esse cara está impedido de ter acesso às suas redes sociais por uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, e diz que ele descobriu o acordo que ele fez ali com a corte, que voltou a, vamos dizer, propagar notícias falsas, provavelmente ali no Rumble, de acordo com eles, ali onde ele produz uma parte do conteúdo dele, e de acordo com esse despacho, todas as redes do Monark, seja YouTube, seja Instagram, seja Twitter, etc., tem que ser, vamos dizer, fechadas, e ele não pode mais ter acesso a elas. Ou seja, o senhor Monark se tornou um pária virtual. O que eu tenho a dizer sobre isso? Não mudo uma vírgula do que eu dizia naquele período em que o Bolsonaro tentava um golpe de Estado, seja usando vacina e pandemia como pretexto, seja depois utilizando a ideia de que as urnas eram fraudadas como pretexto. É a perspectiva de que havia uma quadrilha ou um grupo político criminoso tentando dar um golpe mesmo no Brasil, e isso será comprovado inclusive agora na CPMI do dia 8. O Monark nunca fez parte dessa quadrilha. O Monark poderia falar coisas, dizer coisas que estavam erradas, como qualquer um pode fazer. Eu posso fazer, o Junito pode fazer, um jornalista profissional pode fazer. Aliás, que é o que a maior parte dos jornalistas profissionais na grande imprensa fazem, especialmente comentários em rádio e televisão muito rápidos, que às vezes não conseguem ter a checagem. Acontece a tão famosa barrigada, né? O Monark, portanto, ele pode ter se equivocado aqui e ali, mas jamais perdeu o seu direito de se posicionar. Alguns dirão, os defensores da censura ao Monark: ora, mas veja bem, o Monark, ele ajudou, ele contribuiu para a tentativa de golpe de Estado, participando, vamos dizer, da divulgação daquele argentino. Mas tantas outras pessoas o fizeram e nenhuma delas foi punida. E 2, qualquer um, se estiver fazendo uma verdadeira investigação, sabe que o Monark não participava do grupo que estava ativamente participando dessa tentativa golpista. Portanto, me parece que o nome do Monark foi jogado num balaio, e esse balaio está, vamos dizer, sendo punido, e os elementos ali vão sendo punidos a esmo. E me parece que não há de fato uma grande investigação, mas há, vamos dizer, um tiro ao alvo meio fortuito, que na prática ainda não conseguiu esclarecer muita coisa, mesmo tendo elementos para esclarecê-las, e mais tenta se manter como uma espécie de política, uma polícia política das redes sociais, que é o que está acontecendo. O senhor Alexandre de Moraes, quando faz isso, o senhor Alexandre de Moraes, quando apoia o projeto da censura de redes sociais, que é o PL 2630, quando fala em andar lá no STF com um despacho ali junto com a Rosa Weber, tratando essa regulamentação que é censura das redes sociais, ele mostra que ele não entendeu que o Bolsonaro já não é mais presidente
desde o dia 1º de janeiro de 2023, que o Brasil está vivendo um outro momento, que os problemas do Brasil são outros e que o seu papel, se era defender o Brasil de um golpe de Estado, foi cumprido. O seu papel já foi cumprido. E aí você arque com o julgamento histórico que vai recair sobre você, sobre se você passou do ponto ou não, se você foi um herói da democracia, Alexandre de Moraes. Haverá um julgamento histórico sobre tudo isso. Haverá uma lente histórica que irá julgar esses anos todos. Todas as nossas ações como agentes políticos serão julgadas de acordo com o tempo. Agora, aqui, 6 meses depois do governo Bolsonaro ter acabado, ficar tirando do ar youtuber, por mais que você concorde ou discorde com a opinião dele, isso é absurdo. Isso é absurdo, isso não pode prosperar. Isso não pode... Mas você cria mártires. E não tem um problema nenhum em o monarca ser um mártir da liberdade de expressão, porque ele de fato acredita bastante na ideia de uma liberdade de expressão irrestrita. E não há problema algum nisso. O problema, meu amigo, é que o país que começa a criar mártires um atrás do outro, baseado na ideia de que eles foram calados, é um país que mais se aproxima da China do que de uma democracia. Foi a China a passar com tanques de guerra em cima de ativistas lá na Praça da Paz Celestial, no final dos anos 80. É Cuba a fazer isso, é a Venezuela a fazer isso. Aí você começar a calar os dissidentes em nome da defesa da democracia, meu amigo, é porque na democracia nenhuma mais já existe. Acabou a democracia, não tem mais esse papo, senhor Alexandre de Moraes. Então você é aquele cara que ficou olhando pro abismo, e aí o abismo olhou de volta pra você. E você se viu no abismo. Você falando tanto em democracia, você se tornou hoje o grande inimigo da democracia brasileira, veja só. Isso não é nem um pouco bonito. A ânsia por poder, ela cega. E ela causa mal, tá? E o que aconteceu com o monarca agora é profundamente errado. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.